Não, eu não considero isso maldição hereditária, em hipótese alguma. Né? Por quê? Porque a gente nasce numa família, né? Então, quando você é criança, você copia quem é seu herói. Você copia quem? Qual é a figura central numa família? Não é o pai? Isso é lógico, em qualquer família é assim. Então, o pai ele vai refletir no filho aquilo que ele é. Aquilo que ele testemunha, aquilo que ele ensina, os seus atos vão ser copiados. Não é? Isso é uma coisa, até a própria psicologia fala sobre isso. Não é? Então, essa questão da herança do alcoolismo, não é? Isso vem da influência, não é? do chefe na casa que passa para os filhos. Isso aí pode escrever isso. Pode escrever isso aí. Não é? Então, isso aí, quer dizer, não deixa de ser, não deixa de ser pecado, é pecado. Não é? Mas eu não tenho obrigação, não é, de ser alcoólatra, porque meu pai é alcoólatra. Eu não tenho obrigação disso. Meu pai passou um bom tempo alcoólatra. Deu um trabalho imenso na família. Imenso. Imenso. Muito grande. Não é? Então, se isso é maldição, também isso teria que vir sobre mim. E não veio. Não tem isso aí. Não é? Então, isso é uma questão muito pessoal, é da pessoa. Não é? Essa tendência ao pecado, a escravidão, o pecado escraviza mesmo. Alcoolismo é o pecado que escraviza. Não é? Escraviza muito. Vá a uma reunião do AA para você ouvir a história desses alcoólatras, como é que começou. Não é? Você vai ver que sempre o fundo é a família. É a família, está lá. O foco está lá. O foco está ali. Não é? Então, eu não considero, não é, esse vício sobre o álcool uma herança maldita, não é, espiritual. Eu não considero isso. Não considero. Se o presbítero... Na sua opinião, existe maldição hereditária? Não existe. Veja só, vou dizer que sim, que não. Não, o pecado de meu pai não passa para mim. A família de meu pai, todos eles, não é, foram adúlteros, sem exceção. Todos os homens foram adúlteros, todos eles. Casamento torto, confusão na família, uma coisa assim, um desastre. A família deles, um desastre. Não é? Então, se isso é maldição hereditária, o que ele quer acontecer comigo? A mesma coisa, eu ia seguir o mesmo caminho, porque era uma maldição e estava lá incrustada. Mas não é, irmãos. Cada ser humano é para Deus individual. Não é coletivo, ele não nasce ali. Então, a maldição hereditária, nesse aspecto, ela não existe. Mas qual é a maldição que existe sobre nós? A maldição pelo pecado de Adão. Essa a gente sofre. A gente traz essa herança aí, do pecado de Adão. Essa herança a gente traz. Mas a herança do pecado dos meus antepassados, isso eu não trago. Porque eles são responsáveis pelos seus próprios pecados. Isso não passa para a geração seguinte. Pode passar? Pode. Como? Você passa na questão da sua educação para a geração seguinte. Então, a geração seguinte sempre copia a geração anterior. Isso é um fato na história também comprovado. Então, se for uma geração promíscua, alcoólatra, a geração vai copiar a mesma coisa. E eles vão copiar, não é que é uma maldição hereditária, não é isso. Não é isso. Por quê? Não é? Porque, isso eu estou falando segundo as Escrituras, não é? Porque nós não somos responsáveis nem pelos pecados antepassados, nem meus filhos pelos meus pecados. Você é responsável pelo seu pecado, é você individual. Para você, você é uma pessoa para Deus. Você tem a sua digital, ela é uma só. Não existe digital igual. Então, Deus cria pessoas individuais, pessoas pessoais, e elas são responsáveis pelos seus pecados. Não existe isso, então seria muito bom. Não, eu sou alcoólatra, porque meu pai é alcoólatra. Então você começa a culpar algo, não é, que não tem substância, não é, e não tem fundamento para você culpar. Então você quer se livrar da culpa, eu vou jogar para alguém. Eu vou jogar para alguém. Como é que os crentes fazem quando pisam na bola? Fazem coisa errada aí. Eles culpam quem? De imediato. Culpa o diabo.
Porque é a forma que ele tem de justificar o erro dele para os outros. E os outros e muita gente acredita, outros não. Outros que têm mais conhecimento da Escritura vai dizer, epa, você que é responsável, não é o diabo, não. Você caiu porque quis. Né? Você foi tentado e deixou porque quis. Você é o culpado. Você não tem que culpar o diabo, não. Então, essa questão é muito séria na teologia. Por quê? Porque Deus chama o crente fiel a ser responsável por sua vida pessoal, pela sua conduta de vida, pela sua postura, pelo seu testemunho. Eu não tenho que estar culpando ninguém pelas coisas. Porque eu sou responsável pela minha vida. Deus me fez responsável pela minha vida. Então eu tenho que prestar conta a Deus. Imagina só, como seria o tribunal diante de Deus. Mas Deus, foi o diabo. Então todo mundo vai culpar o diabo pelos seus atos. E ele vai dizer, vocês estão redondamente enganados. Vocês são responsáveis pelos atos de vocês. Isso é o cristianismo. Isso é o cristianismo. Então, irmãos, maldição hereditária, nesse aspecto de hereditariedade de pecado, isso não existe. Isso não existe. Exatamente, exatamente. A questão de seu Luiz aqui. Seu Luiz era maldito porque teve câncer? Era uma maldição sobre ele? Sim ou não? Por quê? Por que não? Por que não? Porque ele já tinha um histórico de uma herança biológica de câncer. Ele não foi acometido de uma maldição, irmãos. A gente não pode pensar assim, nem julgar dessa forma. A gente tem que ver o histórico biológico da pessoa. Não é? Eu fui testemunha de um caso muito interessante. Eu tinha um colega de seminário, a gente terminou junto. Ele tinha uma síndrome. Ele tinha uma síndrome, não é? E ele tinha que tratar essa síndrome todo o tempo. E ele casou. Não é? E ele quis engravidar. Ele quis ter um filho. E aí ele recorreu para conversar com uma ginecologista, né? E ela disse, olha, a sua síndrome, ela vai passar para o seu filho. Ele pode nascer com vários problemas, vários. Né? Então, eu aconselho a vocês de não engravidarem. Então, veja só. E o que aconteceu? Ele foi e engravidou. E o menino nasceu completamente debilitado. Cheio de sequelas, por causa dessa doença dele. Não é? E o que aconteceu? A criança morreu. Ela não subsistiu. Não é? As consequências da síndrome, eu esqueço o nome. E ele pirou a cabeça. Pastor. Ele pirou a cabeça. Ele abandonou tudo. Né? E foi ser um andarilho aí. Ele andou o sul do Brasil todinho a pé. Ele sumiu durante 3 anos. Abandonou tudo. Igreja, família, mulher, tudo. Ele pirou a cabeça. Isso é maldição hereditária? Não. Por quê? Porque ele foi aconselhado, ele sabia das consequências que iam acontecer. Ele não deu ouvido a isso. Ele não deu ouvido, achando que Deus ia, Deus vai... Não é assim, irmãos. Não é assim. Não é? Hoje ele voltou, né? Hoje ele recuperou muita coisa, né? Mas não está mais pastoreando, não é? O casamento dele acabou completamente, que ele abandonou a mulher, não é? E abandonou pela culpa que ele trouxe em si, né? Ele pirou por causa disso, a pressão da culpa na cabeça dele. E aí hoje ele está bem melhor, mas ainda está assim, ainda sob tratamento, não é? E perdeu a vida dele, né? Por causa disso aí, pela fragilidade, né, da situação, né, da hereditariedade, né, biológica. Não é? Biológica. Ok, hoje nós vamos adiantar aqui no livro do pastor Leandro Lima, né? O que é ser um cristão, um manual reformado de discipulado. Esse é o livro que estou seguindo dele, é muito bom esse material.
Nós vamos ver aqui sobre a maldição quebrada. Olha, se não há maldição, como é que a maldição é quebrada? Que maldição quebrada é essa que a Bíblia fala aqui? Então, é o que nós vamos entender hoje aqui. Então, diz assim um autor, é preciso entender que todos os homens, quando nascem, nascem no mundo amaldiçoado. Você já parou para pensar sobre isso? O mundo que você vive é um mundo amaldiçoado. Por que esse mundo é amaldiçoado? Qual é a causa disso aí? Hã? Pecado. Então nós vivemos num mundo completamente imperfeito. Né? É imperfeito. Ele existe por meio da graça e da misericórdia de Deus que é derramada sobre essa maldição. Para a gente suportar viver nesse mundo, senão a gente não suportaria, irmãos. Então, se o mundo é amaldiçoado, aqueles que estão no mundo estão também amaldiçoados. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. É óbvio que serão alvos de muitas maldições, pois a maldição é uma consequência do pecado e todos os são pecadores, tendo herdado o pecado de Adão. Então, qual é a origem das maldições? O pecado. Seu pecado. Então, existe uma maldição universal, que é a maldição do pecado de Adão. Então, é essa maldição que tem que ser quebrada na nossa vida. A maldição espiritual que nos separa de Deus. E todos aqueles que vivem separados de Deus sofrem as consequências da ira de Deus sobre a sua vida. Mas, pastor, como é que eu vou entender isso se o meu vizinho é um ateu e vive muito bem de vida? Vive assim, não é? E eu sou um crente aqui e vivo assim, nossa, mendigando aqui, quase mendigando aqui a minha vida diária. Como é que o senhor explica isso? Como é que você explica isso? Aí você vai para onde? Para a graça comum. Para a graça comum. O sol nasce para justos e injustos, e a chuva cai para justos e injustos. Aí você começa a entender como é grandioso o amor de Deus, que até sobre um mundo em maldição e sobre os pecadores, não é? Deus derrama a sua graça. Deus derrama a sua graça. Mas o que é que você tem e eles não têm? O entendimento e a relação e a comunhão com Deus. Isso aí, irmãos, não há vida boa que compre. Não há dinheiro que compre. Porque no dia do juízo, se ele não se converter, se Deus não o converter, você vai ver ele claramente sendo separado para o lago de fogo, para o inferno. E você, para o reino de Deus. Há uma parábola nas Escrituras, em Lucas, né, muito interessante. Lázaro e o rico. Vocês estão lembrados da parábola de Lázaro e o rico? Não é? Então ali é uma clara realidade do nosso contexto. Quem era Lázaro? Era um pobre, um leproso temente a Deus, que vivia mendigando seu pão ali todos os dias, na frente da casa do rico. E quem era o rico? Era um homem o quê? Um homem que não temia a Deus. As suas riquezas era o seu princípio de vida. Então Lázaro morreu e o rico morreu. Os dois morreram. Para onde Lázaro foi? Para o seio de Abraão, para o paraíso. E para onde o rico foi? Para o inferno. O inferno. Você está vendo, irmãos, que essa visão da graça comum, ela tem que ser muitas vezes e deve ser filtrada também pela graça especial, para poder a gente entender o contexto que está aí, que nós vivemos. Deus não deixou de abençoar o mundo, irmãos, e nem as pessoas. Aqueles que estudam, que trabalham, vão ter sua recompensa, porque isso é um fato em nosso contexto. É um fato em nosso contexto. A lei da ação e reação. Se você estudou e é bom profissional, você vai receber o fruto do seu estudo, da sua profissão, independentemente de você ser crente ou não. Independentemente disso, porque essa é uma lei estabelecida por Deus.
né, que governa esse mundo. E Deus abençoa mesmo. Independentemente se você é crente ou não. Então, veja só, você tem um médico, que é um bom profissional, não é? Que estudou, que é um cara que fez o seu nome aqui na sociedade, e você tem um médico que é crente e não está nem aí com nada. Aí você adoece. Você vai buscar quem? O médico crente que é desleixado com a medicina, que não está nem só porque é crente? Ou você vai buscar o que não é crente, que é um especialista ali e um bom médico? Me responda. Você vai buscar quem? Qual dos dois você vai escolher? Pela lógica, era para o médico crente ser melhor do que o descrente. Mas é isso que a gente vê em nossos dias hoje. Profissionais que são crentes, mas que, gente, a gente tem muita dor de cabeça com eles. Muita dor de cabeça com eles. O meu cunhado, ele tinha uma empresa, né, e ele fabricava móveis de fibra. Ele converteu-se. E ele achou de demitir todos os funcionários dele e contratar só funcionário crente. Eu disse, não faça isso. Não faça isso. Você tem seus funcionários, são bons, eles dão conta do recado, não faça isso. Não, porque vai abençoar mais minha empresa, eu quero abençoar, tal. Cara, foi o que ele fez. Ele começou demitindo os que não eram crentes, né, e colocou os crentes dentro da empresa dele. O que aconteceu? Dá um chute aí. Faliu, quebrou. Por quê? Os crentes desviavam matéria-prima, desviavam equipamentos. Veja só. Outros abriram um trabalho igual ao dele, onde moravam, com o material dele e as ferramentas dele. Pronto. E é crente, não, crente. Mas eles diziam crente. E ele quebrou, irmãos. Ele pirou a cabeça. Pirou a cabeça. Né? Crentes, a gente pode dizer que, entre aspas, né? Mas frequentavam igrejas. Iam para a igreja, davam dízimo, oravam lá quando chegava na empresa. Todas as características de um crente. Todas elas. Eram submissos, mas tudo fachada. Tudo fachada. Né? Então, irmãos, é a maldição. Isso aí, esses são malditos. Não são crentes. São como ovelhas, são como bodes vestidos de ovelhas, né? Transparecem isso. Mas o fato é, todos os homens são amaldiçoados por a herança do pecado de Adão. Esse é o ponto. Mas como se quebra uma maldição? Né? Não é através de um ritual, cerimônia ou passe de mágica. Esse é o primeiro ponto. Aqui ele vai confrontar aqui essas igrejas que fazem isso, né? Fazem rituais, fazem cerimônias, fazem passos de oração, né? Essa coisa toda aí, né? É através de uma mudança de um estado da desobediência para um estado de obediência. Aí você quebra a maldição. E não é você que quebra a maldição, você não tem poder para quebrar nenhuma maldição. Você não tem poder, porque quem é que tem um poder? Quem foi que trouxe a maldição sobre a terra e sobre o homem? Quem foi que trouxe, irmãos? Deus. Então quem pode quebrar isso? Aquele que colocou, que trouxe a maldição, Deus. Só ele pode quebrar isso aí, mais ninguém. Não adianta esses rituais, essas cerimônias, esses passes, né, esses cultos, né, de quebra de maldição, isso tudo é furado. Porque nós não temos poder para isso. Não está sobre nós esse poder. Porque nós somos malditos. E o maldito não pode quebrar aquele que é maldito. Porque ele já está envolvido pela maldição. Né? Somente por causa da obra de Cristo Jesus é possível Deus quebrar a maldição sobre os pecadores. A Escritura fala de Cristo em termos decisivos. Cristo não realizou uma obra pela metade. O que ele fez foi completo. Paulo escreve sobre isso em Gálatas 3, 13 e 14. Abra a Bíblia aí. Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pregado no madeiro. Não é? Que mais? O que é que o texto diz aí? Gálatas 3, 13 e 14. Pronto, olha só. Então, quem quebra a maldição, irmãos, é Cristo, que se fez maldito em nosso lugar, que foi pendurado no madeiro. Cristo esmagou a cabeça da serpente na crucificação. Cristo destruiu ali a maldição. Acabou a maldição, irmão, para quem crê nele, para os crentes. E vai mais além aqui. Ele abençoa e ele derrama sobre aqueles que tiveram a maldição quebrada o Espírito Santo. Ele sela, esse aqui agora é meu. Não há maldição que alcance mais ele. Não tem. Não existe isso. Mas a questão é, quando essa maldição cessa na vida do crente e ele começa a viver na bênção, quando é que ela cessa na vida do crente e quando é que ele começa a viver a bênção de Deus? É uma boa pergunta, né? Qual seria a sua resposta? Quando é que a maldição quebra em nossa vida? Ou é quebrada em nossa vida e nós começamos a viver a bênção de Deus? Quando Deus nos converte. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Pelo que aprendemos no texto de Gálatas 3, 13 e 14, não é? No instante em que ele crer, a bênção é recebida pela fé. Jesus explicou como isso funciona quando falou aos fariseus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abra aí em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pergunta aqui é, que verdade é essa que nós temos que conhecer para sermos libertos de quê? Da maldição. Então, quem quebra a maldição em nossa vida é a verdade de Deus, a verdade divina. E quem é a verdade de Deus? É Cristo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele tem o poder de fazer isso. Só ele, mais ninguém. Mais ninguém. Os fariseus não gostaram daquela declaração e replicaram dizendo a Jesus, nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Que história é essa de sermos livres? Mas Cristo respondeu, olha que coisa interessante. Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres de que? Da maldição que o pecado trouxe em nossa vida. Mas é Cristo que faz isso, que se o Filho não nos libertar, não vos libertar, vocês não vão ser verdadeiramente livres. Então, irmãos, todo crente fiel, ele foi livre da maldição. Ele é livre de qualquer maldição, de qualquer encantamento, de qualquer coisa que se lance sobre ele. A gente, quando caminha na rua, muitas vezes de noite, né, lá perto da casa da minha sogra, né, lá tem uma ponta de esquina e sempre lá tem esses despachos do mundo tenebroso lá, né? É frango morto, é sangue, aquela coisinha lá, né? E as pessoas, quando vêm, dão uma volta lá por fora, às vezes voltam e nem passam lá, vão passar por outra rua para poder não pegar nelas o feitiço que está ali, né? Mas, irmãos, o que é que o crente faz? Não é? Se tiver lá uma galinha morta de pouco tempo, ele vai pegar a galinha, levar para casa, torrar e comer.
Porque não tem como pegar isso não pega nele. Isso não existe, não tem poder para isso. Não é? Então, várias vezes, né, eu digo, nossa, eu era uma rua muito movimentada, né, assim, em hora de trabalho, né, e estava mesmo na esquina ali, aquele despacho ali, né, eu digo, ó, isso foi feito por alguém aqui dessa região, aqui dessa redondeza aqui, não é? Eles põem sempre encruzilhada, né, essas coisas, né. E as pessoas, ai meu Deus, Virgem Maria, saía para outro lugar, digo, aí, às vezes eu pegava ele só, digo, não, aí, isso não pega em crente, irmãos, isso não pega em crente. Nem tenha medo disso. Né? Minha mãe, quando era viva, ela foi visitar Israel. Ela foi visitar Israel e quando voltou, né, ela voltou muito triste. Eu digo, nossa, mãe, o que aconteceu? A senhora foi visitar Israel, a viagem dos seus sonhos, e a senhora voltou, a senhora está triste, o que aconteceu? Aí ela começou a chorar. Ela começou a chorar e ela chorou, o momento sempre foi muito emotiva, né? Ela chorou e disse, filho, eu entrei numa mesquita, tive que tirar o chinelo, botar aquela túnica, aquela coisa na cabeça para entrar para conhecer a mesquita. Eu traí o nome de Jesus. Ai, eu vou sofrer a maldição. Ela chorou. Aí depois que ela acalmou, eu perguntei, mãe, onde é que está isso na Bíblia? Me mostra aí. Algum texto que está dizendo isso, que a senhora entrou para conhecer. Né? Porque mamãe era uma artista, né? Ela gostava muito de artes, né? Então ela queria ver ali a construção, queria ver como é que era por dentro, aquela coisa toda. Ela foi por curiosidade e ver a arte, realmente uma coisa muito bonita, né? Aquela mesquita ali de Jerusalém. E ela estava assim, nossa, ela passou o resto da viagem todinha, não é, amargando o peso de uma coisa que não existia. Eu disse, mãe, não é assim não, mãe. A obra de Cristo é completa. Se eu fosse lá, eu ia entrar do mesmo jeito e ia sair do mesmo jeito, glorificando a Deus pelo dom que Ele deu a esses homens de fazer uma coisa dessa. Mas só que os homens não reconhecem isso, mas a gente reconhece. Só teria que entrar ali e glorificar a Deus pela beleza do que a senhora estava vendo. E não trazer esse peso sobre si, quando Deus não colocou esse peso sobre a senhora, porque a maldição não pega mais na senhora, não tem nada aí. A senhora a senhora não levou em vão o nome de Deus, porque a senhora foi conhecer uma mesquita. Nossa, foi preciso ali um trabalho ali de uns 2, 3 dias com ela, para ela poder voltar à alegria dela. Então, isso crente, irmãos. Crente. E crente tem muito tempo. Não é? Cristo quebrou completamente a maldição. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre para entrar em qualquer lugar e admirar qualquer obra lícita, lugares bonitos, bacanas, não é? Claro que você vai conhecer. Eu tenho curiosidade, se viajar para o Oriente, conhecer uma mesquita, ver como é que funciona as coisas. Eu não tenho nenhum problema com isso, não é? Se me mandar me ajoelhar, eu vou me ajoelhar do mesmo jeito, só que eu não vou dizer, eu não vou orar para lá, né? Eu vou orar para Deus, irmãos. Estou lá, Senhor, graças por estar aqui, que bênção estar aqui, Senhor, que lugar bonito é esse, tá? E pronto, acabou. Eu não vou estar me prostrando ali para Maomé, não, irmãos. Mas o fato é por quê? Porque o Cristo me libertou das coisas. Muito crente, irmãos, trazem peso de consciência, achando que tudo é pecado, quando na verdade não é mais para o crente. Ele está livre disso, para comer, para visitar as coisas, para viajar, para ir para a praia. Crente que não vai para a praia, crente que não vai, que não vai para cinema, que não vai para teatro. Isso tu fala assim, os bons filmes e os bons teatros, não é? Mas está em casa com a televisão ligada, vendo um monte de porcaria na Netflix. Aí acha isso normal. Mas quando o outro diz, olha, vamos assistir Maverick? Que é isso, cara, para o cinema? Isso não é coisa de Deus, não. Aquilo não é filme de Deus, não. E você está vindo aqui, olha a série que você está vendo aí. O que é que tem na sua série que você está vendo aí? Você está poluindo sua mente, sua cabeça com muita bobagem aí. Então, é preciso a gente discernir. A libertação espiritual acontece na vida de uma pessoa quando ela conhece a verdade, quando ela se converte e nasce de novo.
Isso aqui é tremendo, irmão. Conhecer a verdade, se arrepender, que a conversão é a metanoia, e nascer de novo. Quem faz isso em sua vida é você? Não, é Cristo. As pessoas que acham que ainda precisam quebrar maldições de crentes, não entenderam bem a obra de Cristo. Aqueles que temem que Satanás possa prender algum crente sobre a maldição, não entenderam o que Cristo fez com o diabo para benefício dos crentes quando morreu na cruz. Gênesis 3,15, o que é que Cristo diz lá? Eu vou esmagar a cabeça da serpente. E o que foi que ele fez na cruz? Ele esmagou a cabeça da serpente. Simplesmente isso. Ele não tem qualquer poder sobre mais os crentes. De lançar maldição, de escravizar, de tomar para si. Não tem mais, irmãos. Porque a obra de Cristo foi completa. Totalmente completa. O próprio Cristo disse, abre aí Lucas 10, 17 e 18. O próprio Cristo disse que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. O que é que isso significa? Vamos ver se você consegue entender essa afirmação de Cristo aqui. Ele diz assim: vi Satanás cair do céu como um relâmpago. O que é isso? O que é que está acontecendo aqui? O que é que diz aí o texto? Leia, por favor, aí. Lucas 10, 17 e 18. Isso, o que é que esse texto está nos dizendo aí? Vamos por parte aí. Vamos entender o texto. Onde é que o diabo estava? No céu. Fazendo o que no céu? Não, ele estava fazendo o que no céu? Hein? Não. Eu estou falando, observa o contexto do texto. O que é que está acontecendo no texto aí? O que é que o diabo estava fazendo no céu? Passeando não estava, porque ele não é bobo. Hein? Hein, irmão? O quê? Não, o diabo nunca, ele tinha acesso ao céu, mas porque o cara que ele estava fazendo no céu e porque ele caiu do céu? Tá vendo? Você precisa ler, a gente precisa estudar Apocalipse, né? Irmão, qual é a função do diabo no céu? Está lá em Apocalipse. Acusar quem? Os crentes. Essa é a função dele. Ele não vai acusar os descrentes. Por quê? São deles. Então ele está no céu para fazer o quê? Acusar os crentes. E o que é que Cristo disse aqui? Ele foi o quê? Expulso do céu. Expulso. Ele não tem mais acusação contra os crentes. Não acusa mais ninguém diante de Deus. Nenhum crente. Pois não, Tiago? Não. Não se tem um texto assim, claro e exato, da queda do diabo. Não se tem isso. Tem, Ezequiel traz alguma coisa, mas aquilo ali aquilo ali não é. A gente não pode ali dizer que aquilo ali é literalmente aquilo ali que Ezequiel estava tendo a visão ali do diabo sendo expulso do céu. Né? Alguns intérpretes veem aquilo ali daquela forma, outros veem ali como o grande rei da Babilônia assim sendo destruído, né? Então é um texto difícil de interpretação, né? Em termos escatológicos. Em termos históricos não, ali existe uma comprovação, né? Mas o fato que a gente sabe é que ele foi expulso do céu. Mas a gente não sabe quando, a Bíblia não traz isso.
Né? A questão é essa. Apocalipse, eu estou tentando encontrar aqui qual é o texto que fala sobre isso, né? Mas onde Jesus respondeu, eu via Satanás como raio cair do céu. Sim. Esse momento que aconteceu, no momento em que ele foi expulso, Hein? É assim, sim, o texto aí aponta para isso, né? Ele foi expulso, ele não está mais acusando os filhos de Deus aí. Ele foi expulso do céu, foi expulso do céu. Mas quem expulsou o diabo do céu? A cruz de Cristo, irmãos, a sua morte, a sua crucificação. Né? Cristo via isso já, não é? Sendo, isso para Cristo, essa realidade já tinha acontecido já. você concorda que ele nos acusa a nós, quando a gente comete algum delito, erro, que a gente vive aquela coisa assim. Não é mais ele não. Quem é que acusa aí? É o Espírito Santo, irmãos, dentro de você, que aponta, ó, você dançou essa pessoa na bola. Não é ele não. Ele acusa para a condenação. Esse é o problema. O Espírito Santo acusa para o arrependimento. Ele não acusa mais você diante de Deus. Olha aí, eu não falei que era isso, como ele fez com Jó. Com Ló, quer dizer, com Jó. Né? Então, o texto aqui é claro. Né? Ele foi expulso do céu, né? Note que nesse texto a queda de Satanás é associada à pregação do Evangelho. Quem é o Evangelho? Cristo. Antes de sua morte, Jesus disse, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então, a morte de Cristo expulsou Satanás do céu, e não mais nenhuma acusação contra os escolhidos de Deus. Né? Também em Hebreus 2,4 está escrito, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele, Jesus, igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A morte de Cristo destruiu o poder que o diabo tinha sobre a morte. Sobre a morte. Da mesma forma, Colossenses 2, 3 a 15, fala-nos da obra de Cristo que removeu a nossa dívida quando morreu na cruz, como tendo despojado os principados e potestades, publicamente expondo ao desprezo, triunfando dele na cruz. Abra aí Colossenses 3, 2, 3 a 15. Vamos concluir aqui a nossa... Esse texto fala que a vitória de Cristo é uma vitória completa, perfeita. Se temos essa vitória em nossas vidas, somos verdadeiramente livres e o diabo não poderá fazer nada contra nós. Quem pode prejudicar a sua vida? Você mesmo. Só você mesmo agora. O diabo não mais. Você está vendo aqui o que é cristianismo? O que é a vida cristã saudável? É isso que o texto está nos dizendo. Somos livres em Cristo. E temos a bênção de Deus para a nossa vida dar certo. Agora, temos que nos esforçar, irmãos. Temos que nos esforçar. Temos que multiplicar os dons que Deus nos deu. Esse é o ponto aqui. Então, a Bíblia coloca em nós a nossa responsabilidade como crentes. Por quê? A maior obra que prejudicava a nossa vida, que era a maldição, foi quebrada. E somos livres em Cristo. Para adorá-lo, para louvá-lo, para trabalhar para Ele em todas as áreas da nossa vida. Não é só vir à igreja aqui. Quando eu falo aqui trabalhar para Cristo, irmão, não é uma vida simplesmente de viver dentro da igreja, não é isso não. Mas é usar os dons que Deus lhe deu da forma correta, para a sua glória. Desenvolva, cresça. Sem os chavões evangélicos. Eu detesto isso, irmãos. Detesto o chavão evangélico. Eu não gosto disso. Não gosto disso. Você não vê nenhum apóstolo com chavão evangélico na sua vida ministerial. Você não vê isso. Você vê os caras lá, firmes, vivendo a vida, né, normal e pregando a Cristo. Quando eu falo chavão assim, é colocar Cristo na frente e você atrás, sabe? E você transpareceu que você não é.
Vamos lá. Mas não é isso apenas que a Bíblia fala sobre a liberdade espiritual. Em Romanos 6, Paulo explica o que aconteceu conosco quando nos convertemos. Ele diz que fomos unidos com Ele, na carne, na semelhança da sua morte. Isso significa que o crente espiritualmente participa da morte de Cristo. Ele realmente morreu com Cristo na cruz. Paulo diz que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Podemos entender que todas as nossas maldições cessam aí, crucificadas na cruz de Cristo. O nosso velho homem morreu com Ele. Mas a grande ênfase de Paulo é que não ficamos mortos, e sim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos também com Ele. Ele diz em 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura, foi criado novamente, foi recriado por Deus. As coisas antigas, olha só, as coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Então, como eu posso dizer que eu trago maldição hereditária se as coisas antigas acabaram, cessaram, não tem nenhum poder mais sobre a minha vida? E que tudo se fez novo, porque somos novas criaturas. É isso que o Evangelho nos chama, a viver em novidade de vida. Por quê? Porque a maldição não tem mais poder sobre nós. E como é que nós vivemos em novidade de vida, irmãos? Crendo no Evangelho. Crendo em Cristo. Buscando de Deus essa nova vida que Ele nos chama a viver. Porque Cristo tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais no mundo celestial, irmãos. Nós precisamos entender isso e nos apossar disso. Você não é um coitadinho, um aidodói. Você não é isso, uma coitadinha. Ah, eu sou coitadinha. Larga disso. Você é uma nova criatura. Levanta a cabeça. Arregaça as mangas. E viva a vida cristã firmada nessas promessas de Cristo. Eu não estou aqui dizendo que você não pode sofrer, não pode ficar deprimido. Você pode isso, mas isso é passageiro. Isso não pode dominar a sua vida. Isso é momentâneo, como qualquer doença, como qualquer gripe, ou como qualquer infecção. Você trata isso. Você corre atrás, você está correndo atrás. Mas você é nova criatura. O mal não lhe toca. Vamos encerrar aqui. Quando coisas novas, que coisas novas são essas? Que se há maldições sobre a vida de quem nasceu de novo. Se ainda há maldições, então não há nova criatura, nem novo nascimento, nem conversão. Mas se você tem certeza da sua conversão, se Cristo habita em seu coração, não menospreze a obra de Cristo, não diminua a importância da eficácia da sua obra. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito, amplamente poderoso para nos salvar de uma forma completa. Não foi uma obra feita pela metade. A igreja de Cristo, irmãos, ela é formada por criaturas recém-nascidas nele, sem qualquer maldição mais, livres, libertas do pecado, da escravidão do pecado, para proclamar as maravilhas do seu reino. Que Deus, irmão, nos abençoe e nos fortaleça e nos ajude a caminhar nessa perspectiva. Na próxima aula nós vamos falar sobre da teoria à prática. Como viver a nova vida em Cristo. A prática dessa realidade da qual nós somos chamados.
Vamos aqui ministrar aqui a nossa ceia de hoje. Essa ceia, ela mostra, ela simboliza, né, que Cristo quebrou a maldição sobre nós e nos chama à sua presença por meio de compartilhar conosco o seu corpo e o seu sangue. É um momento de graça e de alegria, irmãos, porque aqui a gente visivelmente ver o pacto da graça. Está visível diante de nós por meio da ceia do Senhor. O suco de uva é suco de uva, o pão é pão. Cristo está presente espiritualmente. O nosso alimento aqui é espiritual. Esse renovo de Cristo em nossa vida por meio da comunhão com Ele, através da ceia do Senhor. Então, todo aquele que está em plena comunhão com a sua igreja, seja lá qual for, igreja séria, fiel, tradicional, está convidado a participar da ceia do Senhor conosco. Eu queria chamar aqui os presbíteros e aqueles que vão receber a ceia, que possam ficar de pé.